Vamos ver mais exemplos agora, só que com o at. Olha só. Então, gente, nós falamos que as preposições in, on e at são utilizados, né, para lugares e a gente passa a ideia da pirâmide. A base, que é um local amplo, nós utilizamos então a preposição in. Locais que não é tão amplo, como ruas, avenidas, né, também nós utilizamos a ilha, né, nós utilizamos o on. E locais bem exatos, nós utilizamos então o at. Então, repare que ele forma mesmo essa ideia de pirâmide. Tá certo? O in também tem essa ideia de dentro de e o on passa a ideia de sobre, né? Uma preposição que também significa sobre algo. Agora o at, gente, vocês vão perceber que é uma preposição que nós utilizamos para locais bem específicos. É a ponta da nossa pirâmide, tá? Olha só, at eu utilizo para address, para endereço. Se o endereço tiver um número, então nós já utilizamos o at, porque é um local bem específico. Então, we work at 250, né, 250 Valdomiro Lustosa Street. Repare que é uma rua, né, mas é um local bem exato. Eu coloquei um número, portanto, eu utilizo o at, tá certo? E não o on. Locais específicos é a ponta da nossa pirâmide, é o local exato, específico. Nós devemos utilizar a preposição at. Outro exemplo. Olha só, specific locations, então, at home. Nós utilizamos, então, a preposição at, né? Nós utilizamos a preposição at para falar de locais, então, específicos, né? Por exemplo, casa. A expressão at home eu utilizo sempre dessa forma. Sempre vou utilizar a expressão at home. At home, então, é uma preposição que eu utilizo para lugar, né? Casa, nesse caso aqui. At home, casa. Outro exemplo, que nós utilizamos o at, que é um local sempre muito exato. Então, at the bus stop, em uma parada de ônibus. At a bus stop. Então, nós utilizamos sempre a preposição at para local específico. Então, at a bus stop nós utilizamos sempre para local específico. Nesse caso aqui, em uma parada de ônibus, é um lugar, né, bem específico. Nós utilizamos, então, o at. Outra situação de uso do at é a seguinte, at church, na igreja. Repare que é um local exato, bem específico, né? Na nossa ideia de pirâmide, ele vai ficar sempre na ponta, at church. Outro exemplo, at school, na escola, at school, na escola. Então, repare que é um local bem exato também. Seguindo, at the cinema, né? No cinema, então, também é um local exato, né, com um número, inclusive, é um endereço, eu utilizo o at cinema. Próximo exemplo, agora a gente vai ver o at. The cab is waiting at the corner of 2nd Street. Então, o at, aliás, o táxi está esperando na esquina com a segunda rua. Cab, então, é outra forma de se falar táxi, tá certo? Também, at the corner, eu utilizo o at quando eu falo de esquina, que é um local bem exato. Outro exemplo. I'm waiting for you at the bus stop. Eu estou esperando você na parada de ônibus. At the bus stop. Bus stop, então, é um local exato, portanto, o at. Outro exemplo. My old car is at the entrance. Meu carro velho, né, está na entrada. Também utiliza-se o at porque é um local bem exato, tá? Outro exemplo. My boss waited for me at the front desk. Meu chefe esperou por mim, né, em frente, né, esperava por mim na cadeira, né, na mesa da frente. Então, local bem exato, at, local bem exato. Outro exemplo. The final stop is at the end of the road. A parada de ônibus final, então, é exatamente, né, um local bem exato no final da rua, tá? Então, nós vimos aí, né, que a preposição at é utilizado sempre em situações bem específicas, tá certo? Vamos ver agora, gente, algumas informações um pouquinho mais, né, de informações sobre essas três preposições. Olha só. Nós temos, então, she was standing all by herself the bus stop. Repare que é um local exato, então ali eu deveria preencher com o at, tá certo? She was standing all by herself at the bus stop.
porque é um local exato, então eu deveria utilizar o at. There were many beautiful flowers in the garden. In the garden. Por que dentro do jardim? Porque é um local fechado, né? We had dinner. Nós jantamos at a very nice restaurant. Então, o local exato eu vou utilizar o at. They are dancing on the street. A expressão on the street, né? Street sempre vai ser necessária a utilização do on. They are dancing on the street. They live in France. Eles moram na França. Então, nesse caso, é um país, eu utilizo o in. Times Square is in New York. Então, Times Square é uma rua, né, dentro dessa cidade. Então, portanto, eu vou utilizar o in. We agree to meet at the airport. Nós concordamos em nos encontrar no aeroporto, né? Nós combinamos ali. There is a lot to see in Texas. Há muito para ver, né, no estado do Texas. Então, é preposição in. Então, gente, várias preposições aí que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Todas elas, né? At, locais específicos, on, local mais amplo, e o in é o local bem mais amplo. Então, pense na ideia da pirâmide. É exatamente o que nós vamos ver na nossa DLI agora. Então, explique o uso da preposição in e exemplifique. Qual é a situação de uso, então, né? A preposição, enquanto que nós utilizamos? Está aí na sequência. Questão 2, então, nós temos complete as sentenças, né, as frases, complete the sentence with the correct preposition below and translate them. Então, complete as frases a seguir com a preposição correta e traduza-as. Então, nós temos a letra A até a letra D. Vamos colocar ali a preposição corretamente. Na sequência, nós voltamos com a correção dessas duas atividades.
Então, gente, estamos de volta agora para a nossa correção da nossa DLI. Hoje nós trabalhamos aí as preposições de lugar in, on e at. E na nossa DLI nós vimos exatamente isso, quais são as situações de uso dessas preposições. Vamos ver como é que vocês fizeram aí essa DLI, essa atividade? Acertaram todas? Vamos ver. Então, na primeira questão, explique o uso da preposição in e exemplifique. Então, a preposição in, basicamente, ela é utilizada sempre com locais bem amplos, né? E eu vou mostrar para vocês, então, a resposta, né? A resposta aí aproximada, já que pode variar, eventualmente, entre um e outro. Olha só. Então, a preposição in é utilizada para indicar neighborhood, né? Que é um local grande, amplo, bairro ou região, cities, que são cidades, countries, países, e no uso em geral é usado para indicar algo que está dentro ou que faz parte de uma área determinada. Exemplo, in the car, dentro do carro. No caso, exemplos de frases, é importante observar as situações de uso da preposição. Tá certo? Vamos ver a segunda. Na questão 2, então, complete as sentenças com a preposição correta abaixo e traduza-as. Eu vou mostrar para vocês a resposta correta, né, as respostas, aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Olha só. Vou mostrar o gabarito para vocês agora. Então, reparem que é para vocês, né, para vocês preencherem, olha só. Perfeito. Complete as sentenças com a preposição corretamente, né, e traduza-as. Repare que eu tenho aqui na letra A. I always keep some extra money in my bag, in case of emergencies. Então, eu utilizo, my bag, quer dizer, dentro, né, da minha bolsa, né? Então, a preposição in, porque justamente passa a ideia de dentro de. Aí na letra B, do you live in, você mora em uma casa, né, dentro de uma casa, or in apartment, ou dentro de um apartamento. Então, mais uma vez, a preposição in sendo utilizado. My parents are at the cinema entrance. Meus pais, né? My parents, é um falso cognato, meus pais estão na entrada do cinema. Repare que é um local bem exato e por isso eu utilizo a preposição at. My parents are at the cinema entrance. Letra D. I read about it on the newspaper. Né? Eu li sobre isso no jornal. Então, repare que newspaper, né, utilizo sempre a preposição on, porque passa a ideia de superfície, né? Então, eu li sobre isso no jornal. Aqui, gente, vou mostrar para vocês. Agora vou mostrar o comentário, depois vou mostrar uma informação importante, que é aquela ideia da preposição, das preposições sendo utilizada como pirâmide, tá? Nas letras A e B, o uso da preposição in é utilizado dando a ideia de algo que está dentro. Nesses casos, dentro da bolsa e dentro de um apartamento ou casa. Na letra C, o uso da preposição at se refere a um local específico, que no caso é a entrada do cinema. Letra E. E na letra D, aliás, o uso da preposição on se refere à utilização geral, que é sobre locais como superfície, que no exemplo dado é o jornal. Então, pensem na preposição, nas três preposições na forma de pirâmide, tá, gente? Eu faço isso para ficar mais fácil para vocês compreenderem um pouco mais de quando utilizar uma ou outra. Aqui na base, vocês vão utilizar o in, que são os locais bem amplos, como países, tá? Cidades, bairros. Então, é um local sempre muito amplo. Aqui no meio, que não é um local muito amplo, também não muito específico, eu vou utilizar a preposição on, tá? Eu vou utilizar para rua, on street, on avenue, né? Assim por diante. E locais com superfície. Já aqui na ponta, eu vou utilizar o at, porque é um local bem específico, tá? Pense sempre num lugar que tem um número, por exemplo, o endereço possui um número, então eu vou utilizar sempre o at. Então, para finalizar, a gente imagina dessa forma, o in em um local bem amplo, o on em um local não muito amplo, também não muito específico, já o at eu vou utilizar, então,
né, sempre com essa ideia de local bem específico, tá certo? Então, in eu utilizo para locais bem amplos e na ideia de dentro de, o on é um local não muito amplo, também não muito específico, intermediário, e superfícies, e também com a ideia de sobre alguma coisa. Já o at eu utilizo só para locais bem específicos, como at home, e locais que possuem número, né? Endereço que possui número. Esse é um local bem específico e, portanto, eu utilizo o at. Forma, então, a ideia da pirâmide. Tá certo, gente? Por hoje era só e vejo vocês nas próximas aulas. Bye, bye!